Meu nome é Yara Machado Pinheiro, eu sou pesquisadora e tradutora e eu vou comentar um pouco da tradução que eu fiz do romance A Cidade e a Casa, da Natalia Ginzburg, publicado pela editora Companhia das Letras em 2022. A Cidade e a Casa é um romance epistolar de 1984. É o segundo do gênero da autora, o primeiro é Caro Michele, de 73. Os dois fazem parte do que o crítico Cesare Garboli chamou de ciclo babilônico-românico, para se referir à última parte da obra da Ginzburg, caracterizado por narrativas ambientadas em Roma e que tematizam a desagregação familiar. No texto da orelha da primeira edição da Cidade e a Casa, Ginzburg definiu o romance como cacos de um espelho partido. Ela dizia nesse texto que queria narrar a realidade daquele período, mas era uma realidade que ela achava muito difícil de narrar. A escolha da forma epistolar em entrevistas da década de 80 foi justificada pela Ginzburg como uma forma de escapar da primeira pessoa e da terceira. A primeira, ela dizia que tinha ficado inviável de usar depois de escrever Léxico Familiar, seu romance autobiográfico. E a terceira parecia impossível por causa da conjuntura daquele período. Em uma entrevista ela diz que era um tempo em que as pessoas só sabiam dizer eu. Em outro momento, ela diz que a realidade daquele momento era tão intricada e complicada que um escritor só podia ter acesso a uma diminuta parte dela. A história de A Cidade e a Casa gira em torno de uma comunidade de amigos que se encontrava todo final de semana numa casa de campo na Úmbria. A casa é da Lucrezia, uma das protagonistas. É a correspondência dela com o Giuseppe que encaminha o enredo. O Giuseppe, no começo da história, vai para os Estados Unidos, porque ele dizia se sentir carente de proteção. Embora ele já tivesse seus 50 anos, ele queria ficar perto do irmão mais velho. A Lucrezia mora nessa casa do campo com os filhos e o marido, e numa primeira parte do enredo ela decide deixar o marido porque ela se apaixonou por outra pessoa. A história, ela, em linhas gerais, é caracterizada então por encontros e desencontros, nascimentos e mortes, separações e uniões. Tudo isso num mundo em que a casa e a família deixaram de ter a consistência que tinham até pouco tempo atrás. Um dos aspectos mais característicos do estilo da Ginzburg é a simplicidade na escolha lexical. E também ela tem um jeito de narrar em que a introspecção desempenha um papel bastante restrito. Com a simplicidade e essa introspecção econômica, as relações humanas são expressas do modo que elas despontam para fora através das palavras dos personagens, ainda mais no romance epistolar. Um traço muito significativo disso é, por exemplo, o Giuseppe tem uma relação muito difícil com o filho. E essa troca de carta entre o Giuseppe e o filho é a única que, até determinada parte da história, a saudação usada é o prezado, em italiano, o gentile. Então, só essa escolha em detrimento do caro deixa entender como é uma relação difícil. A formalidade é justamente porque eles não se conhecem muito bem. Nesse registro da simplicidade também são muitas as expressões idiomáticas. Eu escolhi ler um fragmento que foi particularmente difícil de traduzir, justamente porque a Ginzburg engata uma expressão idiomática na outra. Então, era necessário pensar em português em correspondência para cada uma das expressões, mas sabendo que não tinha muito como conectar as duas como era no italiano. O fragmento é de uma carta do Giuseppe a Roberta, a prima dele. Acredito que volto para a Itália daqui a alguns meses. Pensei em ficar aqui até o final de junho e depois voltar. Você terá, então, que me ajudar a procurar uma casa. Ainda não falei com Ferruccio. Vou falar no momento oportuno. Claro que foi um grande erro vender a minha casa. Você tinha razão. Não importa. Inês é morta. Provérbio estúpido, porque também nos dizem que amanhã é um novo dia.